Então vamos falar, se a gente está falando de bateria e tem um dispositivo que é muito presente na nossa vida, ainda mais em tempos como hoje, é o celular, tá? E a gente esquece às vezes, a gente só lembra na verdade da bateria quando o nosso celular descarrega ou quando a gente diz que ela está viciada, né? Então assim, e a gente esquece que isso pode provocar acidentes. E não só acidentes dela vazar alguma coisa assim, mas acidentes graves. E aí eu vou mostrar para vocês. E isso é independente da marca de celular, tá, gente? Então, ó, isso aqui é um tipo de acidente que pode acontecer com o celular, tá? Essas baterias de íon lítio, carregar, descarregar, envolve o que? Reações químicas dentro dessas baterias, tá? E isso pode levar a um superaquecimento desse dispositivo e pode levar a uma explosão, tá? Uma vez que essas baterias de íon lítio envolvem uma quantidade de energia considerável, tá? Então isso aqui todos eu tenho referência, tá? Isso aqui foi um celular de uma pessoa que morreu, tá? Esse celular explodiu, essa pessoa estava com esse celular, colocou embaixo do travesseiro e essa pessoa veio a falecer. Então, gente, nunca durmam com celulares perto da cabeça, principalmente se ele estiver carregando, tá? É um perigo muito grande. Outra coisa, não carregue celular com a capinha. Pode aquecer demais esse celular e ele pode vir a explodir, tá? Outra coisa é o que? Não utilize carregador de outros celulares. Por quê? A corrente elétrica ou a diferença de potencial pode ser um pouco diferente. Tá? Apesar de ser o mesmo tipo de bateria íon lítio, mas essa bateria pode ter uma configuração um pouco diferente, como eu mostrei no início da aula lá. Tá? Então, assim, esses acidentes acontecem por quê? Principalmente por superaquecimento, tá bom? E aí, nos celulares modernos, quando há esse superaquecimento, tem componentes eletrônicos ali, sensores, que, por exemplo, desliga o celular, tá? Quem nunca já ficou mexendo no celular que ele ficou tão quente que o celular começou a travar e chegou até a desligar? Isso é um sensor que existe no celular que ele está identificando. Está aumentando demais a temperatura, então ele desliga. Para quê? Para que não haja um perigo maior, como aconteceu aqui, tá? Então, ó, outro celular estourado aqui, ó. Foi um Galaxy, tá vendo? Da Samsung, na perna de uma moça, tá? Foi menos grave, tá? Mas causou um dano. Outro celular aqui da Samsung também. Olha o que aconteceu com a bateria, tá? Todas as baterias de íon lítio. Outro, Galaxy Note, tá? Mas quem tem mais dinheiro aí, ó. Xiaomi também já estourou, tá? Outro Xiaomi. Esse aqui foi horrível, né? Se tivesse aqui perto da cabeça ou na perna, onde a gente normalmente leva, né, ia dar um dano muito grave, tá? iPhone, né? Quem acha que só celular de pobre não acontece acidente? Um iPhone já aconteceu explosão de bateria, tá? Outro tipo de iPhone aqui, Nexus, acabou, né? Então assim, gente, e aqui o último, né? Esse BlackBerry aqui. Aí você olhando pra cara desse menino, acho que ele não tá muito feliz não. Foi um presente que ele ganhou e explodiu, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo, seguir as orientações, porque esse é um tipo de dispositivo que está presente na nossa vida. Então o ideal é o quê? Carregue longe de você. Tá? Se acontecer alguma coisa, acontece longe. E esse foi um apanhado que eu fiz, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, em 2016 tiveram umas 30 ou 20 mortes no Brasil por conta de celular que explodiu. Tá? É muito pequeno, né, no universo de mortes que acontece anualmente, mas, né, podemos evitar. Então nunca durma com o celular, nunca deixe o celular do seu lado carregando, principalmente carregando, porque aquece muito, tá? Porque para que não aconteça esse tipo de acidente. E lembrando que todas as marcas de celulares, gente, usam praticamente bateria de íon lítio, tá? Então, independente da marca, esse acidente pode acontecer. Então, pilhas em miniaturas, tá? Esse é outro tipo de pilha que tem muito, tá? E às vezes a gente não consegue ver, porque esse tipo de pilha, às vezes, a durabilidade dela é muito grande. Antigamente, quando se usava muito relógio, que hoje está em desuso,
né? Normalmente a gente tinha contato com essa pilha quando a gente ia trocar essa pilha, né, de relógio. Parece muito com essa aqui de dióxido de mercúrio. Então, uma dessas pilhas de miniatura é uma de óxido de mercúrio. Né? Nem precisa falar, mercúrio é um metal muito tóxico, neurotóxico. Então a pilha, a bateria é perigosa também, se ocorrer vazamento. Apesar que essas pilhas em miniaturas é muito mais difícil acontecer isso. Tá? Então o que tem nessas pilhas? É uma constituição um pouco mais simples do que a gente viu anteriormente, porém é uma tecnologia muito mais robusta, tá? Porque a gente tem que compactar esses componentes aqui. Então se tem um ânodo com grãos de zinco, certo? Então o zinco vai oxidar, veja de novo o zinco aí. Por que o zinco está tão presente nas pilhas, professor? Primeiro que ele é um metal barato, relativamente barato, tá? E ele, dentre vários metais, ele é um dos mais fáceis de ser oxidados, tá? Isso a gente vai entender quando a gente for trabalhar potencial elétrico padrão das pilhas, tá bom? Então aqui há um fornecimento de elétrons, certo? Esses elétrons saem por aqui e chegam no cátodo, reduzindo o quê? Esses grãos de óxido de mercúrio. Então, ó, óxido de mercúrio vira o quê? Mercúrio líquido, tá? Então, o zinco oxida, fornece elétrons para o sistema. Esses elétrons reduzem o óxido de mercúrio a mercúrio líquido, tá bom? Então essa reação aqui é uma reação global. Essa primeira é a semi-reação de oxidação e a de baixo é a semi-reação de redução. Tá? A oxidação dá elétrons para o sistema, a redução recebe elétrons do sistema. Tá? Então o perigo dessas pilhas em miniaturas é o mercúrio. Professor, por que ela é tão usada ainda? Primeiro, porque é um tipo de pilha que pode ser compactada, certo? E é um tipo de pilha que fornece corrente elétrica por muito tempo. Normalmente essas pilhas em miniatura, gente, não são pilhas secundárias, são pilhas primárias. Então ela já vem carregada, né, da indústria e aí você utiliza e depois troca. Tá? Outro tipo de pilha em miniatura é de óxido de prata. Então, novamente, o zinco é o anodo, certo? E aí a gente nota o tamanho dela aqui, ó, comparado a um palito de fósforo. Onde é usada essa pilha, professor? Essa pilha é muito usada em marca-passo, gente. Tá? Marca-passo é um equipamento que faz com que aquelas pessoas que têm alguma doença do coração, tá? Algum distúrbio no coração, que o coração pulsa de maneira desordenada, ele faz com que ele jogue impulsos elétricos para o coração para que o coração bata de maneira ordenada. Tá? Então são baterias muito pequenas. Por que tem que ser muito pequena? Porque esse equipamento fica dentro de você. Tá? Então tem que ser um equipamento menor possível. E tem que gerar energia por maior tempo possível, para que a pessoa não tenha que fazer uma operação, por exemplo, a cada ano para retirar essa bateria. São baterias aí que duram 10 até mais tempo do que isso, tá bom? Então o zinco oxida e aí faz a redução da prata, tá? Professor, por que não se usa de mercúrio? Aqui foi desenvolvida essa pilha para esse tipo de situação porque prata não é tóxico como mercúrio é. Porque se aquela pilha de mercúrio vazar dentro da pessoa, a pessoa vai bater o coração ordenadamente, mas pode morrer contaminado com mercúrio. Então esse tipo de pilha é usada para essas finalidades, né, ligadas à saúde. Então, novamente, essa primeira reação é a reação de oxidação. Ó, os elétrons estão no produto, os elétrons são produzidos pela reação química e os elétrons são recebidos, tá, pelo óxido de prata. Então, essa semi-reação é a semi-reação de redução. A reação global é essa aqui embaixo. Ok?